Meninas que chegaram agora, né? Hoje, em nome da prefeitura, eu vim dar as boas-vindas para vocês, dizer que o programa Lidera é a menina dos olhos, né? Porque é onde a gente consegue dar voz e capacitar vocês que são lideranças dentro da cidade para oportunizar dar oportunidade para que vocês tenham a capacitação e possam disseminar assuntos que sejam importantes dentro da comunidade de vocês. Então, sejam todas bem-vindas. Eu tenho certeza que vai ser uma semana muito produtiva. Obrigada, gente. Eu e meus livros. Oi, gente, tudo bem? Vamos então, são todas bem-vindas, somos todas mulheres, né? Então, são todas bem-vindas. Educação está muito na mão de mulher mesmo, né, gente? Sempre. E vamos ao nosso trabalho de hoje, que é desenvolvimento socioemocional. Eu comecei dizendo que eu gosto muito do Paulo Freire, né? Gosto demais. E tive, inclusive, a oportunidade de fazer um trabalho de pesquisa, que ele foi um dos mentores do projeto. E ele fala, tem uma entrevista dele, que alguém perguntou assim, Paulo, o que significa ser um bom professor? E ele disse assim, não sei bem, mas eu tenho certeza que é aquele que faz a tarefa do nosso tempo. Então, eu entendo que o desenvolvimento socioemocional é uma tarefa do nosso tempo. É uma tarefa que foi identificada por volta de 1990 e que agora está ganhando uma força enorme. E como é uma coisa que nunca foi feita intencionalmente, porque sem essa intenção explícita, claro que ela acontecia, que sempre aconteceu. Eu estava comentando que a gente chamava de disciplina, né? Comportamento. As pessoas, a gente falava, não, meu pai falava, não pode. Um dia, conversando com ele lá, meus filhos brincando no entorno, eu e ele lendo, aí eu falei assim, pai, você já viu tanto de não que esses meninos falam para mim? E ele falou assim, parou, olhou para mim e falou assim, eu já vi o tanto de não que você fala para eles. E eu falei, mas tá, porque tem, que menino, não sei o quê. E ele, com toda calma, falou assim, filha, a gente só fala não para os filhos em duas circunstâncias, risco de vida ou falha de caráter. O resto, tudo pode. E aí eu descobri que eu realmente tinha sido criada assim. Sempre a gente podia fazer as coisas, sabe? E assim, é muito legal. Isso nos deu assim, muita tranquilidade. Mas, além disso, tem mais uma série de outras aprendizagens que a gente nem sequer sabia que era uma aprendizagem socioemocional. Era, só que não existia aquela intencionalidade, né, gente? Não existia assim, uma estrutura, uma formalidade para você ensinar, para você trabalhar o desenvolvimento socioemocional, para você trabalhar competência socioemocional. Então, nós tivemos, primeiro, as inteligências múltiplas, e o Gardner identifica as 7 inteligências múltiplas, a verbal, lógico-matemática, interpessoal, que interpessoal já tinha o toque do emocional, né? O intrapessoal também. A corporal, sinestésica, a espacial e a musical. E tem numa das entrevistas, das primeiras, quando ele até veio fazer uma palestra no Brasil, alguém perguntou a ele assim, 7 inteligências, mas por quê? Aí ele falou assim, 7 inteligências é o limite da pesquisa, não é o limite do homem. Na nossa pesquisa, nós chegamos a 7, mas isso não quer dizer que a gente ainda tenha N outras para a gente encontrar.
E hoje a gente já sabe que a gente tem inteligência prática, tem inteligência pictórica, tem espiritual, já estão dizendo da inteligência política, da inteligência ecológica, e vem o Goleman e encontra a inteligência emocional e a inteligência social. E escreve 2 obras. Uma é inteligência emocional e, em seguida, ele escreve a inteligência social. Se você olhar, as 2 têm fundamentos próximos, mas distintos, tá? Mas distintos. Então, isso é muito importante que a gente saiba. Daí, agora, a partir de agora, nós temos que ter essa intencionalidade de fazer o desenvolvimento. E desenvolvimento significa desenovelar, né? Abrir, ter uma abertura e começar a fazer isso de uma forma organizada. Daí, a primeira coisa que a gente sabe quando vai trabalhar inteligência emocional é que nós precisamos aprender a nomear, a identificar as emoções que a gente tem. A gente não sabe. O Goleman fala que nós temos inúmeras emoções, mas ele dá uma certa organização no livro dele. Então, ele apresenta, por exemplo, a questão da alegria, ele traz a questão da tristeza em oposição, ele traz o amor, ele traz a paixão, ele traz a surpresa, né? E aí, assim, pensando que talvez eu estivesse falando diretamente para a turma dos 60 mais, eu trouxe uma opção de caso, né? Assim, para a gente compartilhar, né? Para a gente compartilhar. Então, por exemplo, a questão da paixão, eu era famosa lá na universidade, porque as pessoas brincavam muito comigo assim: nossa, mas você é tão dona do seu nariz, e o marido não deixa trabalhar de noite, por isso você não trabalha? Aí eu falei assim, gente, olha só, ele fala para mim claramente, de 6 da manhã às 6 da tarde, você pode fazer tudo que der na sua cabeça. De 6 da tarde às 6 da manhã é para a família. Você entendeu bem? É para a família. Eu falava assim, e aí, minha filha, eu que tenho um maridão que quer ficar comigo, vou preferir ficar com vocês, não. Eu vou ficar com ele. E aí as minhas alunas, lá era só mulher, né? Liliane sabe que a gente, no Instituto Educação, basicamente, e a Daniela também sabe, que lá basicamente tem muita mulher, né? E elas falavam assim, nossa, é muito claro, onde seu marido chega, seu mundo ilumina. Eu falava, exatamente, o mundo ilumina. Então, essa coisa assim, é muito legal. Uma coisa importante para a gente identificar e reconhecer as emoções é a questão, por exemplo, do diário, né? Do diário, uma anotação mínima. Tem um professor nosso que ele fala assim, todos os dias você deve levantar e perguntar o que vai fazer valer a pena o dia de hoje. E no final do dia você deve se perguntar o que fez valer a pena o dia de hoje. E você vai ficar impressionada, porque quando você pega o impulso de manhã, você começa a querer valorizar as coisas. E no final do dia é um processo de reconhecimento, né? E o que mesmo fez valer a pena o dia de hoje? Então, isso é muito legal. Para quem é professora, eu recomendo um filme maravilhoso que chama Escritores da Liberdade. Escritores da Liberdade é uma professora e acaba virando uma ONG, é uma história verdadeira, que os meninos dela são muito sofridos, são meninos de periferia, muito, que convivem com muita violência, muita coisa, e ela os leva a escrever diários. E com isso ela consegue que eles superem aquela dor toda que tinham e comecem a administrar muito melhor a emoção deles. Então, o tal do registro é uma tática muito inteligente para se fazer e se trabalhar com as emoções. O registro, escrever, gente, escrever. Escrever permite uma catarse enorme. Permite uma catarse enorme. Tanto escrever quanto ler, né? Quanto ler. Os 2 movimentos são, assim, primordiais. Qualquer lugar que eu chego e que eu sou coordenadora pedagógica, a primeira coisa que eu falo é assim, olha, nossos alunos vão ler.
Os pequenininhos, um livro por dia. Quando fica maiorzinho um pouquinho, um livro por semana. E quando ficam maiorzinhos, um livro de 15 em 15 dias. E, para ser sincera, eu acho tão importante a leitura que eu compro todos os meus filhos e continuo comprando meus netos. Entendeu? Quando lê um livro, eu combino, recebe tanto, sabe? E agora, no Covid, o meu netinho de 7 anos me liga para me mostrar o livro, para me contar o que ele leu e tal. E falou, a sua conta está subindo aqui, seus créditos estão subindo. São todos leitores. Confesso que eu uso esse recurso com muita intenção, assim, direcionada. Eu quero que eles sejam viciados em ler. E consigo, viu, gente? Que os maiores que estão com mais de 20 anos são leitores inveterados. Eu acho que isso contribui demais para o desenvolvimento socioemocional, você ler. Sabe? Porque você começa a conhecer... os escritores são muito poderosos para nos ajudar a entender emoções, etc. Então, a primeira coisa é essa, é identificar e nomear as emoções. Depois é saber reconhecer a emoção em si mesmo e no outro. E sabendo, gente, que as emoções, elas são, o nosso cérebro emocional, ele é espontâneo e instantâneo. Ele é muito mais rápido que o cérebro racional. Então, o sentimento se manifesta imediatamente. Seja um canto de boca, seja um piscar de olhos, seja um gesto de mão, manifesta. Ela se manifesta. E aí, como é que nós fazemos? O segundo movimento é você aprender como é que você controla as emoções. Como é que você controla as emoções? Então, para controlar as emoções, a gente tem uma série de ferramentas que são disponibilizadas. E eu sou consultora lá também do Bernoulli, nessa área socioemocional, e eu coordenei a equipe de autores que fez o material deles. Agora estou coordenando outras 2 equipes que também estão fazendo outros materiais para outros sistemas. E aí eu fui convidada a participar do encontro deles, que foi o Reload. E eles convidaram, o próprio Goleman foi lá e foi entrevistado. Eles perguntaram para o Goleman assim, então, como é que você acha que os professores vão chegar muito ansiosos, vão chegar muito deprimidos, vão chegar tristes, vão chegar preocupados e tal? Como é que pode trabalhar isso? Aí ele falou assim, é simples, ensine os professores a respirar. A respirar. Então, assim, isso, gente, são os 4 R's de Harvard, tá? Respire fundo, relaxe, repense, recomece. Os 4 R's de Harvard, né? E aí, ele fala assim, você tem que inspirar profundamente e você segura a inspiração e vai contando até onde você consegue. Depois você expira e faz o mesmo esforço de contagem. Porque ele falou que enquanto você faz isso, todo o seu organismo se organiza, se equilibra. Porque é hora de meditação e é uma meditação ativa. Gente, meditação chegou com tanta força, você pega no livro do Goleman, você pega o Harari, aquele famoso aí, que os livros têm 3 anos que são best-seller, naquele 21 lições para o século XXI, o último capítulo é meditação. E ele dá depoimento como é que a vida dele se transformou totalmente depois que ele começa a fazer sistematicamente meditação. Tá? Então, é muito importante a gente pensar nisso. E se nós estivermos com criança, o Goleman fala, companheiros de respiração. Ele fala que todas as escolas onde as pessoas fazem desenvolvimento socioemocional, que começam com exercício de respiração, todo turno é tranquilo, os meninos aprendem muito mais. Então, uma coisa muito simples para eu introduzir na minha vida, na vida dos meus alunos, na vida dos meus filhos, é muito simples, muito simples. E quando meu netinho tinha uns
5 aninhos, foi muito engraçado, porque ele tem um cachorrinho que chama Peter. E ele faz meditação desde que nasceu, praticamente, sabe? E aí o Peter estava muito impaciente, irritando ele, né? Pulando, e ele mandando o Peter ficar quieto, o Peter não ficava. De repente, a gente olhou e ele falou assim, Peter! Para o cachorro meditar. De tão acostumado que ele está a resolver os problemas dele meditando, né? Ô, Então, Lúlia, oi. quais são os 4 R's? É respire fundo, relaxe. Repense, recomece. Repense e recomece. Obrigada. Já que eu já te interrompi, eu estou Oi? fazendo uma formação que chama Cultivating Emotional Balance. O teórico por trás é o Paul Ekman. E da mesma forma que você está dizendo, o tempo todo é meditação. A gente começa meditando, a gente fecha meditando. O exercício da semana é meditação como a chave para a gente ter equilíbrio emocional. Só para somar com o que você está falando aí. Isso. É muito bom, gente. Deixa muita tranquilidade, né? Muita tranquilidade. E aí eu quero falar assim, tem um outro livro que eu uso muito para a turma dos 60 mais, que é o Super Cérebro. Ele é escrito pelo Deepak Chopra e pelo Tanzi. Olha, o Tanzi, ele é presidente do Centro de Pesquisa do Genoma do Alzheimer. Ele é que descobriu o primeiro gene do Alzheimer. Ele é cobrérrimo. E esse livro aqui é para a turma dos 60 mais, é maravilhoso. E tem todas as atividades. E tem um capítulo inteiro sobre meditação. Tá? Um capítulo inteiro sobre meditação. Agora, se a gente é mais ativa, mais irrequieta, faz meditação ativa. Tá? Essa, inclusive, da respiração com a contagem é chamada de meditação ativa já. Se você fizer uma caminhada com músicas determinadas, você também está fazendo uma meditação ativa. Tá? Então, assim, há vários exercícios, né? Mas são muito, muito recomendados. Bom, gente, então, primeiro é isso. Segundo, então, primeiro, reconhecer, nomear, e identificar, nomear e reconhecer em si e no outro. Segundo, saber controlar. E o segundo movimento é do relacionamento, eu e o outro. Então, aqui entra toda a dimensão social, né? Que a gente tem que trabalhar, que entra aquela ideia da empatia, da cooperação, vamos fazer também, paralelamente, um acompanhamento com a BNCC, né, gente? Porque nós tivemos um presente a BNCC, nós temos que fazer ela acontecer. Ela tem que acontecer, porque ela é muito importante, muito importante. Primeiro, a ideia de competência. Que competência significa que eu vou mobilizar os meus conhecimentos, as minhas habilidades, as minhas atitudes e os meus valores para resolver problemas, para recriar a realidade, para viver uma cidadania plena e uma vida plena. Tá? Então, isso é muito importante. Então, a BNCC já vem com a ideia da competência. Depois, ela tem 4 competências que são tipicamente socioemocionais. Mas tudo é ligado, gente. Não tem jeito. Porque, por exemplo, já se sabe que para você adquirir um conhecimento, quanto mais emoção tiver, mais você aprende. Então, quando a primeira competência da BNCC é conhecimento, significa que para conhecer mais, eu tenho que colocar emoção. Então, é tudo muito relacionado, muito relacionado. Então, esse outro movimento é esse do controlar, que eu falei aí de Harvard, né? E o terceiro movimento é gerenciar as emoções, saber gerenciar as emoções para alcançar os resultados que você precisa alcançar. Então, olha só, é muito importante isso. E para nós todos, eu gostaria de recomendar, eu estou trabalhando com uma pessoa, ele me convidou para assistir um filme, eu assisti recentemente, fiquei maravilhada, chama Sérgio,
que é com Wagner Moura. Você assistiu, né, Liliana? Você já viu tanta maestria? É maestria demais, né? Ele faz tudo. Ele nomeia, reconhece a emoção em si mesmo, no outro e tal. Ele controla e ele gerencia magnificamente para alcançar os resultados que ele quer. Gente, então, olha, assistam um filme com essa intenção de perceber como é que isso tudo que eu estou falando acontece na ação, sabe? A pessoa fazendo acontecer tudo isso é muito bom, é muito magnífico, é interessantíssimo, interessantíssimo, tá? Eu gostaria que vocês vissem com esse olhar. Às vezes, quando a gente tem uma intenção, muda a leitura, né, que a gente está fazendo do recado que está chegando. Eu acho que é muito legal que aconteça isso. Então, essa turma fala disso. Como é que a gente vai fazer essas coisas acontecerem? O próprio Goleman tem um livro que se chama... Lúlia, posso contar um negócio que fiquei um pouco na dúvida? Você falou de 3 questões, né? Reconhecer a emoção em si no outro, o controlar a emoção, que são os 4 R's, e no gerenciar, porque eu nunca tinha ouvido falar dessas diferentes assim, sabe? E o gerenciar a emoção, você tá trazendo como que gerenciar a emoção? Você gerencia em função dos resultados que você quer alcançar. Tá? Em função dos resultados. Você é totalmente orientada por resultados. Tá, ótimo. Hoje mesmo eu também vi uma coisa bacana sobre as metodologias ágeis, porque o foco da metodologia ágil é resultado. Né? Você você passa rápido pelo processo, porque você vai tangibilizando o resultado de uma forma rápida, né? De uma forma rápida. E lembra que no controle das emoções, Tereza, você também tem muito a meditação, né? A meditação. Seja a meditação de concentração, seja a meditação ativa, são muito importantes. Então, o Goleman fala que para ter sucesso em qualquer coisa que a gente for fazer, para ter sucesso, eu preciso de alegria, táticas inteligentes e foco total, tá? Então, como é que eu faço alegria? Eu preciso encontrar sentido na vida. Isso é que vai trazer uma alegria genuína. É sentido na vida. Ontem faleceu aquele Zusa, né? O Zusa, Homem de Melo. Não sei se vocês viram a homenagem, que ele era extremamente alegre. E aí eles mostram ele mostrando que ele via muito sentido na vida, né? Muito sentido. E vocês veem que a esposa conta que na noite anterior, eles tinham 35 anos de casados e tal, e na noite anterior eles tinham brindado e agradecido por todas as conquistas que tinham tido na vida, né? Então, você ter sentido na vida vem também essa questão desse reconhecimento. Se você pegar o Daniel Pink, Motivação 3.0, ele vai te falar da importância da gratidão. E aí tem vários exercícios de gratidão que eu indico que as pessoas façam. Um deles é a gratidão diária, meio aquilo que eu já falei, né? O que fez valer a pena o dia de hoje. Mas aí eu lembrar de ser grato por tudo de bom que aconteceu. Então, a gratidão diária. Depois, a gratidão ao outro. E você manifestar isso, sabe? Ele manda até você escrever uma carta, ter um registro, e você se aproximar da pessoa e fazer uma leitura da carta que você agradece a ela e entregar essa carta para ela. E outra coisa, ele fala da gratidão pelos anos de vida. Então, o que você faz? Eu tenho 75 anos, né? Então eu escrevo de 1 a 75. E eu tenho que agradecer ano por ano. Tem que assentar e agradecer. Quando eu fizesse, e aí eu guardo, leio para alguém, compartilho e tal, e guardo. Quando chega
nos meus 76 anos, eu assento de novo, não olho o outro, e, de novo, eu agradeço. E aí você vai comparando, você vê a sua maturidade, né? O que você vai agradecendo na vida gradativamente, sabe? Então, assim, é muito, muito importante. Então, isso é uma tática inteligente para você desenvolver essa questão da emoção, né? De uma emoção saudável, para uma vida saudável, que é o que a gente quer. A felicidade e o bem-estar são entendidos aqui pelo Deepak Chopra e pelo Tanzi como isso, uma vida e muito bem-estar. Bem-estar consigo mesmo, bem-estar com o outro e bem-estar com o mundo. Esse tempo todo também tem que ter esse encadeamento. Daí, gente, quando a gente pega sentido da vida, eu sempre gosto de falar de uma coisa importante, foi muito importante para mim agora na Covid. Eu fazia palestras e falava do Viktor Frankl. O Viktor Frankl, ele era judeu, ele era um psiquiatra famosíssimo, com muitas obras publicadas na Alemanha, e ele vai parar num campo de concentração. E quando ele está no campo de concentração, ele começa a bater de frente com os carcereiros. Consequência, sempre ia parar na solitária. Aí, um dia que ele estava justamente no isolamento, ele fala que o espaço que ele estava era como se fosse um sino gigantesco. Ele não conseguia nem ficar em pé. Era úmido, ele estava nu, ele não sabia de quanto em quanto tempo comia, tinha que fazer todas as necessidades fisiológicas daquele espaço, escuro, úmido, frio e totalmente isolado. Escuro, frio, isolado. Quando ele disse que ele teve a mais absoluta consciência da sua liberdade, do quanto ele era livre, livre para reagir àquela situação. Então, naquele momento, ele toma 3 decisões. Primeiro, ele falou, vou sobreviver. Segundo, vou ser útil. E terceiro, ele falou, vou aprender uma coisa nova todo dia. Então, tem um livro, o livro dele, que ele escreve essa experiência, chama-se Em Busca de Sentido. E é muito lindo, porque ele se torna super amigo dos carcereiros, ele vai ver as pessoas para além da função delas. Certo? Então, ele vai fazer um benefício no campo de concentração, assim, maravilhoso. Consequência, ele sobrevive. Quando termina a guerra, que eles percebem que eles estavam por conta deles no campo, estava gelado, e ele vai conseguir abrigo aonde? Na casa das famílias dos carcereiros. Não somente ele, mas inúmeros prisioneiros que estavam saindo do campo. Eles não estavam fugindo porque o campo tinha sido abandonado. Então, isso é muito importante. E quando chegou essa quarentena nossa, que eu comecei, eu sou muito tranquila, né? Sou muito, nossa, nem sei quando é que estou estressada. E, de repente, eu estava estressada, irritada, com tédio, cansando. Eu não me canso. E eu não me canso por causa de uma educação. Papai não admitia que a gente falasse, estou cansado, sabe? De jeito nenhum. Se você falasse, ele falava assim, isso é final do dia, é normal. Nada que um bom banho, uma sopa e deitar e dormir que não conserte. Isso é normal. Não me fale isso. Certo? Então, assim, você veja, por exemplo, está um calor infernal. Papai falava, não fale isso, que você vai sentir cada vez mais calor. É exatamente isso. Quanto mais você falar, mais seu cérebro recebe essa mensagem. Nesse livro aqui, essa turma fala uma coisa importantíssima. Eles falam o seguinte, que nós geralmente ensinamos nosso cérebro a ser limitado. Ele fala, por que não ensinar a ser ilimitado?
Daí, eles chegam na plasticidade cerebral, vão falar que a gente está sempre em processo de mudança, que a gente tem que investir nisso. Então, esse negócio, por exemplo, de aprender uma coisa nova todo dia, isso tem que ser religioso. Isso você tem que fazer, assim, com intenção, principalmente se for desenvolvimento socioemocional, mais ainda. Então, para a nossa turma assim, do 60+, eu gosto de indicar muito. Falei, presta atenção nas novelas, os artistas são maravilhosos para te ensinar expressão da emoção, não é? Porque quando a gente está trabalhando as emoções, outra coisa importante de aprender, tática inteligente, é que a gente trabalha quatro coisas na emoção. Linguagem e pensamento, tá? Expressão corporal e ações. Então, se eu tiver que promover qualquer mudança, eu tenho que promover nessas dimensões, tá? Nessas dimensões. E aí vocês vejam bem, os artistas, quando eles vão fazer um papel, eles fazem uma oficina para aprender aquele papel, né? Eles fazem uma imersão no personagem e aí eles realmente conseguem incorporar aquele personagem. Imagina a gente, então, a gente tem que fazer oficina com a gente. Oficina, porque se você pegar a neurolinguística, eles falam assim, o que nós somos? Assim, eu sou... Ele fala assim, preste atenção nos comandos de linguagem que fazem de... Quais são os comandos de linguagem que eu dou para mim mesma, que fazem de mim quem eu sou? Quais são os comandos de linguagem que eu dou para mim mesma, que fazem de mim quem eu sou? Então, pensa bem, o Henry Ford falava, se você disser que você pode, ou se você disser que você não pode, você está sempre certo. Sempre certo. Gente, isso é uma coisa incrível, incrível. Aí, é isso que eu estou falando. Se eu ficar falando que estou com calor, eu estou dando um comando para mim para sentir cada vez mais calor, tá? Se eu falar assim, nossa, oi, que dia chato, estou cada vez ficando mais chato. Eu me lembro um dia, eu tenho uma cunhada, e ela até muito interessante, muito engraçada, e ela falou comigo assim, ai, Lúlia, até me ligou para falar, minha vida está um tédio, está muito chata, está tudo igual. Eu falei, Ana Clara, eu acho que você não está prestando atenção na sua vida, porque eu sou de uma família de 9 filhos, assim como eu sou de uma de 6 filhos. Então, eu vou te falar, hoje, na hora do almoço, Ana Clara, minha irmã me liga, muitos anos atrás, falou comigo assim, ô, Mana, eles me chamam de Mana. Mana, eu sou mais velha, né? Mana, liga a televisão aí rápido no canal da cidade, que você vai ver uma coisa. Liga, corre lá, liga. Aí fui lá correndo, liguei, né? E olho na televisão assim, quando eu vejo. Tá, um monte de gente no pé de uma árvore, olhando para cima, o meu pai empiriquitado na árvore, salvando um gambá que o povo queria matar. Entendeu? E mandando que o povo chamasse o Ibama para pegar o gambá, porque ele não ia deixar que eles matassem o gambá. Eu falei, como que uma pessoa que vive com o pai desse jeito pode achar que a vida tem tédio? Eu não tenho tédio nenhum. Nem sei o que é isso na minha vida. Aí a Ana Clara falou, uai, eu vou prestar atenção. Eu falei, Ana, tenha essa paciência, vocês são 9 irmãos, já tem jeito de ter tédio nessa vida, não. Me poupe, né? E, além disso, isso é muito interessante, você não tem jeito de ter tédio nessa vida. Não. Então, assim, a gente vai vendo como é que a gente vai administrando as emoções. Então, que linguagem que eu uso que constrói o meu pensamento e faz de mim quem eu sou. Se eu mudar a linguagem, o pensamento muda junto e a vida muda junto. Certo? Tem um livro também que chama O Poder da Ação, que é do Paulo Vieira. Ele tem vários exercícios lá para você poder mudar essa questão da linguagem. Tem uma outra coisa que é a expressão corporal. A expressão corporal. Faleceu agora recentemente o Quino, né? Então, ele tinha uma tirinha
da Mafalda, e que ela falava assim, olha, se você quiser que as pessoas percebam que você está deprimido, fique assim, ombro caído, mão caída, cara caída, olho caído, queixo caído, e ela vai ficando assim, vai ficando assim, ficando assim. Assim, mas toma cuidado, porque se você levantar uma coisinha, eles já vão ver que você não está deprimido. Então, isso é desse jeito, assim. Então, essa questão corporal é muito forte também. Então, como é que você muda? Aí o Paulo Vieira te ensina, por exemplo, exercício de poder, né? E achei lindo, acho que foi ontem ou anteontem, aquele menininho que recebeu a medula do pai e que ficou 15 dias sem ver o pai, e ele é louco com o pai dele, ele tem 5 aninhos, ele vive só quase no hospital, mas agora parece que recebeu a medula do pai, tem leucemia, né? E aí, ele saindo, né? A hora que ele vê o pai, ele fala, pai, pai! Eu falo, gente, esse gesto assim é da alegria, porque se for assim, é vitória. Não dá para dar um abraço quem está com os braços assim, né? Se for assim, também não dá. Então, assim é que né, o de bem-ami, de acolhimento, né, o gesto do acolhimento e tudo mais. Então, o nosso corpo fala o tempo todo. Quer aprender? Presta atenção nos artistas, né? Presta atenção como é que eles manifestam isso, gente. E como é que é possível mudar, porque se eles dão conta de representar, e a gente começa representando, vou dando ordem para o meu cérebro, vou mudando tudo, né? E, por último, as ações, né? Que são muito, muito, muito poderosas. Quais são as ações que a gente tem que fazer e a gente programar e a gente fazer? E a ação, ela me leva a uma mudança muito forte, muito efetiva, desde que ela seja repetida, porque a ação me ajuda a mudar o hábito, né? Ela me ajuda a mudar o hábito. E aí tem aquele outro livro que é O Poder do Hábito. E as pessoas é muito questionado, tal, mas existe um certo consenso de que seria 21 dias você consegue mudar um hábito. E lá eles te dão assim 1001 dicas e exercícios de como é que você muda um hábito, tá? E consegue realmente. Então, as ações levam a essa mudança de hábito, que também é fundamental para que aconteçam todas essas coisas, essas mudanças. Vou só tomar um golinho de água. Já que você deu essa pausa, eu vou te pedir para falar... Pode perguntar. Você pode falar um pouquinho mais sobre a linguagem? O que é que seria a linguagem, nesse caso, para a gente trabalhar as nossas emoções? Por exemplo, é isso que eu estava... vou pegar aqui uma lista que eu tenho da linguagem. Por exemplo, tudo para mim dá errado. Minha família só me dá trabalho. Homem não presta. Entendeu? Não consigo lembrar de nada. É impossível entender uma mulher. Todo adolescente é insuportável. Não tenho tempo para nada. As crianças me cansam. Outra pessoa que faça isso. Não é comigo. Ah, sinto muito, não posso fazer nada. Estou enlouquecendo com essa ideia. Minha vida não vale a pena ser vivida. Dinheiro não dá encrenca. É culpa minha. Então, assim, várias frases. Você entendeu, Lidiane? Agora, o que o Paulo Vieira fala para fazer? Ele fala que é um condicionamento assim, você faz um contrato com um amigo, com um filho, com um marido, com alguém que possa te ajudar nisso. Então, assim, combina que toda vez que você falar uma frase negativa, a pessoa tem que te avisar. E ele fala assim, para você mesmo, ele dá um exercício que é engraçado, que é você colocar uma gominha no pulso e toda vez que você falar uma coisa negativa, você puxa a gominha e dá um beliscão na sua pele. Que aí você fala assim, poxa, falei uma coisa que não devia. Mas
o mais importante é você estruturar a mudança dessa linguagem, tá? Você realmente escrever o contrário e todos os dias você vai ler o positivo e vai esclarecendo cada vez mais o que é o negativo, tá? Ó, esse material aqui, na última reflexão, os dois escrevem e um deles fala assim: será que alguém vai achar que esse livro é de autoajuda? Pois que seja, porque os dois são cobrérrimos. De repente, falar assim, meu Deus. Hein? E ele fala assim, pois que seja. Primeiro que tudo é autoajuda na vida. Tudo é você que pode fazer por você. Né? As pessoas podem estar do seu lado, podem cooperar, mas quem vai fazer, no fundo, quem vai acabar fazendo é você mesmo. Então, eles têm indicações maravilhosas. E uma das que eu gosto demais é que ele fala assim, aprenda a rir de si mesmo. Sabe? As coisas que você fizer, você ria com você mesmo, ria, conta para os outros, e dá risada, e debocha, e fala de tudo que você faz de errado, que você precisa mudar, e aí você vai mudando. Você vai se ouvindo, vai verbalizando, entendeu? E essas coisas vão mudando. Ele fala que é das coisas mais poderosas para acontecer uma mudança é a hora em que você realmente decide fazer essa coisa de rir de si mesmo, né? De rir de si mesmo. E aí, quando a gente está trabalhando, eu tenho um trabalho que eu faço com a turma de 60 mais, e a gente começa fazendo com eles isso. Palavra convidada. Então, são sempre palavras muito poderosas, que trazem muito significado. A gente gosta muito de mandar as pessoas ouvir uma palavra e tem que contar uma história real. Se ela não tem nenhuma história real, ela vai imaginar uma história e vai contar, mas uma história que tem possibilidade de ser real, né? Isso é fantástico. Eu fiz um programa com os gerentes da Fundação Dom Cabral e eles viveram essa experiência. Essa experiência também, ela está no livro do Daniel Pink, que chama O Cérebro do Futuro. Então, ele fala história. E você, Daniela, que é da escola de design, ele fala que outra coisa importante é o design, sabe? As coisas têm que ter estética, beleza, equilíbrio. Outra coisa que ele coloca lá é ludicidade. Ludicidade significa aceitar os desafios com prazer. Tá? Então, ludicidade, aceitar os desafios com prazer. Tá? Ele fala de sinfonia, sincronicidade e empatia. Tá? E empatia. Então, por exemplo, os neurônios espelho. Se eu quiser entrar em sintonia com uma pessoa, basta eu espelhar os movimentos que ela estiver fazendo, imediatamente ela entra em sintonia comigo. Certo? Agora, você sabe que está fazendo isso e está fazendo intencionalmente. Qualquer psicoterapeuta faz isso o tempo todo. Para ele te fazer a acolhida, ele faz espelhamento da posição do pé, faz discreto, faz da posição do cotovelo, faz uma posição de cabeça e, de repente, você entra em sintonia com ele. Outra coisa, gente, assim, impressionante é trabalhar a ideia de que a emoção é contagiante, tá? A emoção é contagiante. E tanto para o bem quanto para o mal. Veja, por exemplo, num show. Veja a emoção e a energia que existe num show, tá? E tem outro livro que chama O Poder das Conexões. No Poder das Conexões é assustador você imaginar que numa rede social você pode estar sendo influenciada por uma pessoa que está lá no Japão e ela está te influenciando, sabe? É impressionante esses estudos que têm sido feitos. Eu meio que brinco assim, que são meio aquela ideia das moléculas entrelaçadas da física quântica, né?
é muito impressionante. Gente, então, assim, contar histórias, por exemplo, eu vou voltar um pouquinho atrás, fala uma palavra, conta uma história. É muito, muito legal. É muito. Você vai ver o tanto de história que você tem na vida. E eu fazia muita viagem para Sorocaba com um assessor do reitor, que era muito jovem. Ele tinha 26 anos e nós dois tínhamos que ir muito. Ficava muito tomando chá de aeroporto. E aí nós dois usávamos esse desafio mútuo, sabe? Vamos contar uma história para o outro. E aí falando, pá. Aí um dia eu falei assim, overdose. Aí ele olhou para mim e disse, estava na Tailândia, já tinha 3 meses, e eu não conseguia comer a comida da Tailândia porque tinha muita pimenta. Mas eu falei comigo mesmo assim, tenho que conseguir comer do jeito que esse povo daqui come. Eu vim aqui para conhecer a cultura, para viver a cultura deles. Estou aqui de pé descalço, que nem eles, subindo no Himalaia, fazendo tudo que eles fazem e não consigo comer pimenta. Aí ele falou que um dia antes de ir embora, ele entrou no restaurante e falou para a dona do restaurante, eu quero a comida do jeito que vocês comem. E ela trouxe para ele. Na hora que ela trouxe, ele falou assim, eu dei a primeira garfada, engoli, mal consegui digitar no celular. Existe overdose de pimenta? E aí, a mulher veio com um iogurte, gente, deu para ele, passou tudo. Tudo. Ele falou, por Deus do céu, Lúlia, eu tinha certeza que eu estava morrendo. Certeza que eu estava morrendo. Então, assim, é muito legal, gente. É muito legal. Você fala cada coisa extravagante, chega cada história maravilhosa, maravilhosa. Sabe? E, assim, você presta atenção como que a vida é cheia de história, é só história. Um dia, lá na Fundação do Cabral, a gente estava conversando com o presidente da Globo. E aí ele falou para nós assim, gente, tudo que a Globo faz é contar história. A gente só conta história, história real, história imaginária. A história real são os jornais, né? Os jogos de futebol, de vôlei, seja do que for. E a história imaginária, todo o resto é história que pode ser imaginada, né? Então, assim, é muito fantástico a gente pensar nessas coisas todas, como é que a gente pode ir trabalhando. Então, a gente fazia com as pessoas assim, primeiro é isso, trazer uma palavra, e para essa palavra tem vários convites, várias coisas podem ser feitas. Às vezes é só uma associação que você provoca. E tem uma outra que a gente chama neuróbica, gente. Neuróbica está ligada à neuroplasticidade. Neuróbica é um exercício que você faz... Está acabando o tempo? Não, só mudei um pouquinho o layout, só para dar um descanso. Tá. Quer dizer, são 6h10, né? Só para você também se organizar. Tá. Então, para mim, a hora que vocês quiserem, a gente finaliza. Neuróbica é na hora que você faz um exercício cerebral forçado para você exercitar o seu cérebro de uma forma, o campo neural. Porque a gente cria várias trilhas neurais e a gente fica viciada nelas, e viciado é o que eles chamam de zona de conforto, né? Você fica viciado por quê? Porque gasta muito menos energia. Então, com isso, o seu cérebro se acomoda. E você fica sempre repetindo as mesmas coisas da mesma maneira. Então, a neuróbica, ela te tira dessa zona e te obriga a criar novos exercícios cerebrais. Gente, tem um livro maravilhoso que chama A Cientista que Curou o Próprio Cérebro. Ela tem um AVC, ela é uma neuro, ela tem um AVC e ela cura a si mesma, fazendo exercícios que exigiam muito dela. Aí, seguindo a mesma sequência, tem uma empresária que está fazendo uma palestra também maravilhosa no TED, que ela conta que ela também teve um AVC e ela está totalmente boa, ela fala normalmente, perdeu a fala, perdeu a condição de movimento coordenado e tudo. Ela resolve dançar samba, que era uma coisa que ela nunca tinha feito.
ela contrata uma passista. A mãe dela contrata uma passista para ensinar para ela. E, a partir disso, ela vai revigorando o cérebro dela todo e faz ele rejuvenescer. Vocês fazerem uma ideia, nisso aqui, ó, eles falam que é mito você achar que você não tem cura quando você tem um AVC. Entendeu? Que é totalmente possível você criar outros campos neurais que ganham vida. Bom, aí eu também quero falar para vocês, pode ler o livro do Muito Além do Nosso Eu, que é do Miguel Nicoleles, tá? E vocês que têm condição de ter força política, gente, leiam o livro dele que chama Made in Macaíba, que o que ele conta? Ele conta a experiência do Centro de Educação Científica, que tudo enquanto é cidade já devia ter isso. Por quê? Nós precisamos formar uma massa crítica de gente que pensa cientificamente. Infelizmente, eu acho que, junto com a inteligência emocional, a escola devia ser desafiada a trabalhar o método científico. Porque o método científico já tem 450 anos e até hoje a gente não trabalha com ele na escola. Isso é um absurdo, é um absurdo. Então, o que o Nicoleles fez? No contraturno da escola, ele desenvolveu o Centro de Educação Científica. E é para quê? Não é para formar o cientista, é para formar o pensamento científico. Que daí os meninos aprendem assim, loucamente, como é que resolve problema, gente. Sabe? Eu acho que aproveitar essa dica, que agora a gente viu o valor da ciência, e criar esses centros. E é muito simples, é muito simples. Os meninos fazem experiências do cotidiano. O dia que eu visitei o centro, os meninos estavam fazendo um arroz, para vocês fazerem uma ideia. Eles juntam os meninos, fica todo mundo junto, dos 7 aos 17 anos, e eles convivem tudo junto, e aí fala assim, hoje vamos fazer um arroz. Quais perguntas vocês têm para fazer? E aí os meninos, em 1 hora, geraram mais de 400 perguntas, um mundo de perguntas. E esses meninos, 1 hora, fechou 1 hora, tem 1 hora para responder. Eles ficam loucos procurando responder as perguntas. E finalmente, eles fazem um arroz. Fazem um arroz. Gente, fazendo o arroz, eles estudam o fenômeno físico e químico que acontece enquanto você faz o arroz. Com todos os nomes científicos incorporados, com tudo incorporado, é maravilhoso. É assim, é incrível, é simplesmente incrível. É verdade que eu fui em outubro, os meninos ficam 5 anos lá com ele. 5 anos no contraturno. Vão 2 tardes. Aí ele tem várias turmas que vão de manhã, de tarde, de noite. No espaço dele cabiam 300 crianças em cada turno. Não, é uma coisa assim, muito entusiasmante. Então, vamos lá. Desenvolvimento socioemocional, desenvolvimento científico. Mais uma coisa que eu acho que vocês podem pensar no Lidera aí é o desenvolvimento político. Lá na Fundação, a gente desenhou um programa para a Federação Fiesp, Federação do Estado de São Paulo. Não foi para frente, mas eu ainda continuo achando que é um programa maravilhoso. Ele é apartidário, é claro, é para formar o jovem, que tem de 16 a 20 anos, preferencialmente, para o exercício político. Porque ser político todos nós somos, querendo ou não querendo. É igual o socioemocional. Não adianta, você querendo ou não querendo, você está num processo de desenvolvimento socioemocional. Só que anteriormente ele era aleatório, sem programação. Então, o que acontecia, você não tinha controle nenhum sobre o resultado. Agora ele é intencional, estruturado, programado, arrumado para acontecer. Tá? Arrumado para acontecer. E eu espero que as escolas abram mão de um tempo escolar. Por quê? Porque abrir mão de um tempo, que é o mínimo que o Goleman pede, que seria 1 vez por semana, você teria 1 hora de desenvolvimento socioemocional, o resultado é maravilhoso, supera tudo que você possa imaginar. Então, eu sonho que a escola faça isso.
Eu confesso que eu fiz muita entrevista, visitamos muitas escolas e achei que elas ainda estão muito reticentes de abrir esse tempo. Muitas falam, vou botar mais um horário na escola, vou estender o turno, né? Um horário. Mas eu acho que elas precisavam ter um pouquinho de coragem e incluir esse desenvolvimento socioemocional, pelo menos 1 hora, sabe? Seria maravilhoso. Tá aí, gente. O que mais que vocês querem? Eu posso falar dias. Eu estou achando Posso dar um muito exemplo legal. de neuróbica, bem simples, Liliana? Só um minutinho? Vai lá. Por exemplo, eu faço caminhada. Aí eu faço caminhada, às vezes eu fico repetindo na praça. Então, cada volta que eu dou, eu tenho que falar o nome de uma cidade. A primeira volta começa com A, a segunda com B, a terceira com C. Aí eu vou inventando moda. Depois eu começo assim, a segunda letra tem que ser, entendeu? A segunda tem que ser sempre A. Então, como é que eu vou falar? Arão, né? A segunda, entendeu? Aí vou fazendo assim, eu vou falar com B, eu vou falar B e A, Barão, entendeu? E aí tem que ser nome de cidade, ou tem que ser nome de país, ou tem que ser nome de alimento, ou tem que ser nome de... Vou inventar. Então, com número tem milhares de atividades, com exercícios de mão, de gesto, tem milhares de atividades. Tá? Neuróbica também é muito importante, tirar da zona de conforto. O que mais vocês querem? Não, o que eu ia dizer é que eu estou achando muito legal, e tem a Tereza Raquel, a Maria, a Mara e a Daniela também estavam acompanhando os encontros que a gente teve nos outros dias com a Nízia Werneck, que você adoro a conhece Nízia, bem. ela que me trouxe para vocês. Pois é, exatamente, ela que me indicou. Isso. E ela falava para a gente do papel da liderança, né? E muitas coisas que você trouxe aí sobre essa questão do equilíbrio socioemocional converge com o que ela trouxe para a gente desse caminhar da liderança, né? Do espaço que a liderança tem para ocupar. E fica para mim uma sensação assim de que essa positividade, eu vou chamar de positividade para dar meio que um rótulo, sabe? Sim. Mas tudo que você nos trouxe aqui é de transformar um jeito um pouco viciado de olhar para a vida e para as pessoas e para as respostas. E a Nízia também fez esse mesmo chamamento, sabe? Certo. Achei muito interessante essa convergência quando a gente está buscando falar de duas coisas que parecem ser diferentes, mas como que elas... São complementares, né? A vida é assim, né? A vida, ela é uma trama. Tudo faz sentido nessa trama. Eu sou assim, encantada com tudo isso. Então, para a turma de mais de 60, eu acho que a prefeitura pode ter um encontro para eles que seja um encontro semanal, e aí mexe com tudo. Faz aeróbica, a gente fala acorda corpo, dá uma atividade para fazer com as mãos, mostra visitas programadas, atividades que a pessoa vai incorporando na sua vida, e a vida vai ficando com muito mais significado, não é? É aquela do Viktor Frankl, né? Sobreviver, isso a gente tem que buscar sempre, não é agora na Covid, né? Sobreviver com qualidade. Aliás, nós que somos da área da educação, o Saviani, quando ele trabalha valores da educação, o primeiro é sobrevivência, né? Primeiro é sobrevivência. Eu falo que aprender o basicão na educação é aprender sobrevivência. Como é que eu sobrevivo nesse mundo, né? E depois ser útil. E, por último, você aprender uma coisa nova todo dia. Isso também é a declaração de Incheon, né? Aprendizagem, educação de qualidade ao longo da vida, né? Para todos ao longo da vida. Isso é outra coisa que eu acho que as lideranças vão entender cada vez melhor, é isso. A educação não vai ser mais a educação formal apenas.
Vai ser uma educação ao longo da vida. Tereza, quer perguntar alguma coisa? Cristiane? Eu queria comentar, assim, né, Lulê, que eu vejo o desafio, às vezes, das escolas, quando você fala assim, educação ao longo da vida, né? A minha filha estudou numa escola que era cooperativa, era uma cooperativa de ensino, era Copem, né, em Belo Horizonte. Ah, Adriane! Isso. Vou contar para ela. Eu sempre converso com ela. Que ótimo, Tereza, que ótimo. Então... e aí eu participava do conselho, assim, aí eu brincava que, para nós pais que aproveitávamos, a gente aprendia mais que as crianças, né? Mas o desafio que eu via é assim, né? O modelo que o pai aprendeu, né? E essa questão assim dos adultos, um pensamento muito rígido. A gente brincava que a gente ia criar uma escola para os pais, né? Conseguia mudar o pensamento para conseguir uma escola diferente. Então, eu acho que as escolas passam por esse desafio, sabe? Os adultos pensarem com a cabeça do passado, então é um desafio muito grande. As mudanças que são necessárias na educação, né? Os pais também ajudam a segurar muito, né? Eu mesmo convivi com um professor que ele introduziu aquele modelo blended, rotação por estações, que dá um trabalho louco para o professor, mas o resultado é maravilhoso, né? E aí os pais fizeram parede e chegaram na escola, não, eu quero meu filho aprendendo na mesma apostila que eu aprendi, porque física não mudou. A física é a mesma. E a física mudou loucamente, né? Gente, é muito bom. O que mais que nós podemos conversar? Eu estou lendo no comentário aqui, a gente tem a Mara Mota. A Mara Mota ela é da Secretaria de Educação aqui do município. Mas ela falou que hoje a comunicação deu um tranco nela, porque ela trocou o aparelho e não está conseguindo habilitar nem o som nem o vídeo. Mas ela está acompanhando a sua fala. Que ótimo. E aí ela escreveu assim que a EJA do município tem boas propostas em relação ao que você está dizendo, né? Mas que ótimo! Muito bom, muito bom. Fico muito feliz. Eu comentei anteriormente com a Daniela que eu já trabalhei aí, até com a Fernanda, eu trabalhei com o Vitor, né? Pela Universidade do Estado, a gente já trabalhou aí com o Vitor, com o projeto da Vale, trabalhando com gestores de escola. Foi um projeto muito legal, muito legal. Espero que as lideranças realmente possam fazer um trabalho bem bom, não é? As duas ordens. Outro livro que pode ser legal para vocês verem é O Jeito Harvard de Ser Feliz, né? Porque eu acho assustador. Ele abre o livro falando que de 5 alunos de Harvard, né, 4 têm depressão e 2 são paralisantes, né? Aí ele vai estudar o umzinho de 5 que não tem, né? Para saber o que fazia com que ele fosse diferente, né? E daí eles estendem o que eles descobriram com eles estendem para todos os demais, né? Nossa, é muito legal. É muito importante isso. Ele dá lá 7 passos, também ensina a gente direitinho como é que faz, que é muito bom. Lula, se alguém não tiver outra pergunta, eu vou fazer outra pergunta, pode? Claro, gente, quantas queira, fala o que quiser. Eu queria saber de você, nesse momento agora, assim, né, da pandemia, como é que vocês estão trabalhando as questões socioemocionais dos alunos? Olha, eu não estou próxima de aluno. O que eu estou fazendo? Eu estou coordenando, são as equipes de autores que estão escrevendo os materiais para o desenvolvimento socioemocional, sabe? Então, eu não estou acompanhando.
Mas, assim, o meu entorno, eu acho que no princípio foi um caos, foi um turbilhão. De repente, eu estou vendo a turma se acomodando e as coisas dando certo, e eles aprendendo. O ser humano é muito adaptável, gente, muito adaptável. Então, quando chega no extremo, né? Eu falo o corpo humano no extremo, aí é mais fantástico ainda, mais fantástico. Ele consegue reagir e fazer uma adaptação muito rápida, né? Muito rápida. E ele usa as forças que ele tem a seu favor, sabe? A seu favor. Agora, eu pessoalmente gostaria muito, e eu não tenho muito tempo, mas eu gostaria muito se tivesse oportunidade de participar de algum grupo que estivesse discutindo o retorno. Quando eu vejo aqui na televisão, no pezinho ali, uma faixa vermelha escrito alternativa, reprovar todos os alunos, ou fazer uma promoção automática, eu tenho vontade de morrer. Tenho vontade de morrer, gente. Porque uma das coisas que eu até cheguei a falar com o conselheiro deles lá, da Ayrton Senna, há muitos anos atrás, o MEC contratou a nossa equipe lá do Instituto Educação, do Pedagogia, para fazer um material didático que era para fazer correção idade-série. Então, eram os meninos que estavam parados no segundo ano e teriam que avançar para o quarto ano naquela época, tá? E nós fizemos esse material. Maristela Gondim, Wanda de Castro, Neuza do Carmo. Eu coordenei o grupo que fez esse material. Nós entregamos para o MEC, era um financiamento da Unesco, eles vieram, fizeram avaliação, viram que era muito legal, mas geralmente o MEC tem uma descontinuidade. Mas, para nossa alegria, a Fundação Ayrton Senna, na época a Ayrton Senna, olha, tinha falecido, pouquinho tempo. A Fundação Ayrton Senna estava começando. Eles foram lá, pegaram essa coleção que a gente fez, criaram o Acelera Brasil. E o Acelera Brasil é um programa que tem muito sucesso. Eles conseguem aplicar, conseguem que os meninos realmente façam 3 anos em um, com muita qualidade. Eles conseguem 95% de sucesso. E quando os meninos fazem essas provas que dão o IDEB, os meninos ficam 25% acima da média nacional. Então, foi uma metodologia muito adequada para fazer aceleração. Então, eu sonho assim que alguém pense numa coisa dessa natureza, gente. Uma metodologia adequada para fazer aceleração. Todos aqueles que conseguiram acompanhar, que foram... Mas, para mim, eu tenho aquela ideia daquele filme chinês, Nenhum a Menos. Então, para mim, se tiver um que estiver ficando para trás, pô, peraí, acerto, passo todo mundo junto. Não é? Sabe? Então, eu fico pensando que devia ter equipes criando material, porque o material é um facilitador enorme, é uma base concreta para as pessoas saberem trabalhar, né? Em que essa aceleração se tornasse possível, que fosse feito 2 anos em um, sabe? Agora, o que eu faço assim, é falar, pega com a Ayrton Senna, eles fazem parceria, se não me engano, com a prefeitura. E, pelo menos, os meninos que estiverem nessa faixa etária, se usar o material deles, vão fazer uma aceleração muito saudável. Muito saudável. A outra coisa que eu acho também que é interessante é pensar que a gente, lá na Fundação Dom Cabral, nós fomos contratados pela Secretaria de Estado de Educação de São Paulo para fazer um trabalho que seria a criação de uma academia de lideranças escolar e gestão escolar.
Para começar esse trabalho, nós fizemos uma pesquisa identificando 100 escolas no mundo que eram o maior sucesso em gestão escolar. Em gestão escolar. Inclusive, claro que a gente chegou na turma de Sobral, né? A gente olhou no mundo e no Brasil. E esse programa não foi para frente porque ele estava sendo patrocinado por um banqueiro que estava fazendo porque a esposa dele estava entusiasmada de desenvolver isso em São Paulo. Queria que São Paulo fosse uma referência para o mundo, sabe? Só que ela faleceu, ele entrou numa depressão profunda e interrompeu o projeto. Mas a nossa pesquisa permitiu, posso mandar para vocês uma cópia, que a gente fez um folder para distribuir para todas as escolas de São Paulo na época. E essa pesquisa mostrou, por exemplo, que o maior fator de sucesso é trabalhar, que eles chamavam de projetização, que é projeto, né? Projeto. E todo o material da Ayrton Senna são 6 projetos que os meninos realizam ao longo de um ano. E esses projetos são todos interdisciplinares, então todos os conteúdos conversam com os projetos e os meninos avançam com tudo. É muito interessante, muito interessante. Então, eu acho que eu sonho que esses meninos voltem numa condição bem favorável a eles, sabe? Uma coisa assim, eu sei que vocês podem e que vocês vão fazer e vai ser maravilhoso, vocês vão dar conta tranquilamente, isso aí vai ser isso aí foi só um parênteses. Nós vamos resolver esse parênteses e vocês junto com a escola, né? Não sei se vocês já viram o vídeo lá daquele diretor em Sobral, que ele entra na sala e pergunta aos meninos qual tinha sido o IDEB. Aí os meninos falam, ele fala, mas qual é o próximo? Os meninos falam 100, e parece que os meninos alcançaram, né? Então, assim, vocês conhecem também a experiência do Fragelli, que é o professor da UNB? Minha nossa, Fragelli, ele dá aula na engenharia. Vocês vão encontrar muita coisa. Ele fez muito material. Ele é professor de cálculo. E ele entrava lá na engenharia e tinha a reprovação, assim, era 95%, né? E ele entra e ele pede para dar aula para as 10 turmas juntas. Dava 300 alunos. As aulas dele são em auditório. A hora que você mostra, a hora que ele mostra o vídeo, você acha até graça. Aquela menina, aquela montoeira, sabe? E os meninos, aquela agitação. Ele falou que já foi expulso várias vezes. Eles chegam lá e expulsam o professor, porque está muita confusão. Gente, ele consegue inverter totalmente. E ele faz uma coisa lindíssima, que é a ênfase na colaboração. É tudo muito estruturado. Ele é um engenheiro totalmente racional, então ele começa fazendo uma prova e ele classifica os meninos em 4 níveis, aí ele monta equipes que têm todos os níveis e os melhores só melhora a nota se melhorar a nota do colega. É uma cadeia. E aí ele tem coisas assim esplendorosas. É muito bonito o trabalho dele. Então, tem experiências incríveis que é possível aplicar nas escolas e os meninos conseguirem sair bem, sabe? Tenho certeza disso. Eu não gostaria de... Eu nunca gosto que a ênfase seja no problema. O problema é o que eu tenho para resolver. E eu, então, tenho que resolver. Eu não posso ficar chovendo no problema e ficar lá paralisada, né? Eu tenho que ter um movimento. Claro que o sócio-emocional é uma base para isso avançar da melhor maneira, não? Lúlia. Oi, querida. Te agradecer demais. Fala, Maria. Sempre um prazer te ouvir.
você é sempre muito entusiasmada, e isso dá um gás para a gente também. Isso, sou crente que é tudo possível fazer, né? Que bom, que bom. E né? E aí, só para falar com as outras pessoas também, que a gente essa semana tem mais outros 4 encontros com você, e que a gente também já está com inscrição aberta, e aí eu vou mandar para todo mundo também, que eu tenho certeza que vão ter dezenas de outros aprendizados, né? Muita coisa boa para ouvir de você. Falei que vocês podem indicar para os jovens para entender, porque a gente vai trabalhar a empregabilidade e a trabalhabilidade, né? Isso. Depois a gente vai trabalhar o empreendedorismo, o empresariamento e o entretenimento. Isso. E eu acho que é legal as pessoas pensarem um pouquinho sobre isso. São coisas importantes. E aí, né, a gente, até para elas nos ajudarem, então, nessa mobilização, né, para mais gente poder ter oportunidade de te ouvir também. Tá? Tranquilo. Né? Olha, a gente vai mandar, então, um texto para você. Eu vou mandar uma foto do folder. Tá, pode me mandar. E aí eu encaminho para distribuir. todo mundo. Pode deixar. É um resultado dessa pesquisa. Vocês também conseguiram muito sucesso aí. Vocês vão se encontrar na pesquisa. Provavelmente vocês devem estar fazendo quase tudo que foi encontrado. Sim. E aí eu acho que é isso, né, gente? Obrigada a todo mundo também que veio hoje, que já vem, né, participando das outras capacitações também. E a gente conta com vocês nas próximas dessa semana. A gente se encontra amanhã de novo, né, Lúlia? Mesmo horário. Muito agradecida a todos vocês, isso. Na mesma hora. Isso. E aí a gente manda o link de novo para todo mundo entrar e aí ir distribuindo, né, para as redes que tiverem aí de contatos. Obrigada. Beleza. Foi maravilhosa a noite. Obrigada, gente. Obrigada. Valeu. Obrigada a você. As ordens. Obrigada. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau. Boa noite. Boa noite. Foi ótimo. Boa noite. Obrigada.